Vem mais alguém, né? Menino, farofa de cuscuz, eita, estão pegando pesado. E olha que é porque eu almocei, mas uma farofa de cuscuz ninguém dispensa, né? Viu, pessoal? A Júlia está pedindo para quem tiver do segundo D dando um toque aí para que ela ir botando o nome para que ela possa anotar. Pessoal, vocês estão vendo na tela o nome? Sim, Ah, ok. Bom, gente, vamos iniciar, né? Porque já foi dado um tempo. É, e a gente, senão a gente perde tempo demais, tá bom? Então, boa tarde para todos, sejam todos bem-vindos, né? Bem-vindo à turma de São José, vocês sempre podem ter certeza que sempre serão bem-vindos à turma C e à turma D nessas aulas, né? Tanto de minha parte como da parte da turma das turmas também aqui de Solonópolis. Então, sintam-se à vontade. Lembrar a todas as turmas que quem tiver alguma dúvida pode pedir a palavra e tirar a dúvida, ou às vezes alguma colocação que vocês queiram fazer também, e aí vocês podem se sentir muito à vontade para fazerem isso, tá bom? A turma daqui já me conhece, as turmas daqui, e a turma de São José também. Vocês podem ficar muito à vontade, embora que a turma daqui, as turmas daqui me conheçam, mas também a gente teve muito pouco tempo juntos mesmo, porque veio logo a pandemia e a gente ficou distante, com aula distante, né? Mas sejam bem-vindos. Nós vamos, nós vamos trabalhar sobre a questão de poder, política e Estado. É um assunto que não é um assunto alheio, porque é um assunto que mexe com o nosso dia a dia, mexe com a nossa história, mexe com a nossa vida, né? Não adianta a gente querer negar que a política, que o poder, que o Estado não estão diretamente ligados à nossa vida, porque estão. Né? É tão verídico isso que eu estou afirmando, que agora mesmo estamos entrando novamente num novo decreto do governo do Estado por conta do aumento assustador de casos de coronavírus no estado do Ceará. Né? A gente já estava com esperança que a gente ia voltar, pelo menos para o ensino híbrido, né? Participação de alguns alunos, uns vinham alguns dias, outros, e assim sucessivamente.
E agora, com esse novo decreto, ele suspendeu até a presença do núcleo gestor do pessoal da escola. Tem que ficar todo mundo em casa. Só vai ficar na escola o pessoal do serviço gerais, e isso por escala para ficar pouquíssima gente. Que já são poucos, vai ficar só talvez um ou dois no máximo, porque o decreto reza que não pode, os serviços públicos têm que serem todos via remoto. Não tem nenhuma condição de ter ninguém presente, a não ser hospitais, postos de saúde, essas coisas, né, que são obrigatórios que estejam abertos, né? Bom, então, isso mostra que... Erivaldo, Oi, tem alguém querendo entrar. só um momento, deixa eu ver aqui. Ok, pronto. Quando alguém vem, porque eu não fico percebendo aqui. Por favor, quando vocês perceberem, faça como ele fez agora, me dê um toque, tá bom? Então, o que é o poder? Né? O poder é a capacidade de agir ou ditar o comportamento dos outros. Né? Ou seja, você age e, ao mesmo tempo, você determina a maneira como os outros devem se comportar. Né? E aí eu volto novamente para o decreto. O governo do Estado tem o poder de comando do Estado, baixou um decreto, e através desse decreto ele está dizendo como nós, cearenses, devemos nos comportar, né, durante esse período, até o dia 28 de fevereiro, ou seja, até o último dia de fevereiro, domingo, que esses que vêm há 8 dias. Né? Estão em todas as relações sociais. Né? Ou seja, o poder ele também não está vinculado só com a questão, por exemplo, o poder do prefeito, ou no nosso caso aqui da prefeita, o poder do governador, o poder do presidente. Todas as relações elas são mediadas por poder. Uns mais fortes, outros mais brandos, mas todas as relações. A relação pai-filho, a relação marido-mulher, a relação namorados, a relação professor-alunos, né? Os professores têm o poder deles, vocês, enquanto alunos, também têm o poder de vocês, e por aí vai, né? É interessante porque um dos filósofos que trabalhou muito essa questão do poder foi Michel Foucault, e tem até uma obra dele que se chama Microfísica do Poder, né? E ele detalha muito bem detalhado como esse poder ele se estabelece, como esse poder ele acontece na prática do dia a dia entre as pessoas. Né? Então não adianta dizer né, que não existe isso. Existe. Cada um de nós temos um poder sobre os outros. Né? Digamos o seguinte, que o professor depende do poder dos alunos para os alunos assistirem à aula. Os alunos dependem do professor para poder dar aula. Né? Os professores e alunos, nós dependemos do núcleo gestor quando fazem as suas determinações. Temos que seguir essas determinações. E por aí vai. Existem 3 formas de exercícios de poder que são predominantes. Primeiro, o poder econômico, que é os bens materiais. O segundo, o poder ideológico, que é a manipulação de ideias e informações. E o terceiro, o poder político, que é a legislação e repressão policial. Né? É interessante a gente perceber, gente, o seguinte: no mundo globalizado, e principalmente globalizado também por conta do capitalismo ou socialismo, nós temos países muito fortes no socialismo, como a China, como, inclusive, eu não sei se vocês viram, eu vi há poucos dias uma reportagem dizendo agora está já entrando em funcionamento a China
fabricou um sol artificial, só para vocês verem como o poder econômico da China ele é forte. Então, eles construíram, eles fabricaram esse sol artificial para poder produzir uma energia mais limpa, uma energia sem poluição. Né? E aí a gente vê como ele é forte economicamente. Né? Então, isso faz parte das questões dos poderes econômicos, do poder econômico, e que está vinculado aos bens materiais. Né? Aí vem a questão do poder ideológico, que é a manipulação de ideias e informações. E aqui é muito interessante, pessoal, essa questão de poder ideológico, porque o pessoal diz, não deve ter ideologia. Interessante, porque dizer que as pessoas não devem ter ideologia é dizer que as pessoas não devem ter personalidade. E quando as pessoas não têm personalidade, elas são facilmente conduzidas, né? Então, a classe dominante, ela sempre tenta colocar na cabeça da classe dominada que ela não precisa ter ideologia, né? E, no entanto, a classe dominante tem uma ideologia muito forte, e é uma ideologia baseada em quê? Em viver às custas do trabalho e do suor da classe dominada. Né? Então, é necessário, sim, que todas as pessoas tenham uma ideologia. A ideologia faz parte da personalidade política, da personalidade social do ser humano. Né? Então, é necessário que tenhamos, né, personalidade política e social. É necessário que alguém saiba dizer, saiba fundamentar porque fez determinada opção política ou determinada opção social. Né? Então, é necessário que exista a ideologia, sim, porque todos tenham a sua ideologia. Que, mais uma vez, eu digo, quando os pobres estão sem ideologia, é sinal que os ricos estão controlando e dominando esses pobres para que eles trabalhem e derramem suor para eles enriquecerem cada vez mais. Né? Não estou dizendo aqui que pobre tem que ser contra rico, nem rico contra pobre, não. Estou dizendo que cada um precisa de ter ideologia para poder Elivaldo, tem também gente pedindo para entrar. Alguém está... Ok. Obrigado. Vamos agora para a legitimidade desse poder. Né? O exercício do poder, né, ser legítimo, é o consentimento dos que obedecem ou não. Né? Ou seja, você tem poder quando alguém, né, se prontifica a seguir as suas orientações. Né? Há pouco tempo, eu abria um link. Antes eu dizia para vocês, mandava um recadinho, daqui a pouco estarei mandando um link para vocês. Depois abria o link e mandava o link para vocês. Isso, de certa forma, é um poder. Vocês... Ui, fechando o microfone, pessoal. Vocês, por sua vez, como é que se diz? Têm o poder de aceitar ou não a entrar nesse link. Né? E por aí vai. O poder pode ser exercido com base no convencimento, né? No consentimento, que foi exatamente o que aconteceu agora. Eu comuniquei a vocês, de certa forma eu convenci a vocês, vocês consentiram a entrar na sala. Eu fiz um convencimento, um convite, e vocês fizeram o consentimento. Né? O uso da força, nesse caso, não se considera legítima nenhuma violência, né? Não estamos falando de uso de força aqui como violência, né? Entre as pessoas. É uma violência, além da exercida, uma violência exercida pelo Estado ou pela polícia, ou forças armadas.
Ontem mesmo eu estava vendo nos telejornais, e aliás, não foi nem telejornal, foi até no Jornal O Povo, foi uma transmissão, do pessoal na Beira-Mar, em Fortaleza, né? A polícia mandando o pessoal se afastar, não ficar ali na beira-mar, não ficarem fazendo aglomerações. Né? Então, isso é o uso do poder, é o uso da força. Não no sentido de repressão, mas até no sentido de conscientização, de advertência. Né? Claro que ele estava ali para, se as pessoas desobedecessem, agirem pela repressão. Mas enquanto as pessoas fossem seguindo as orientações dele, não haveria repressão. Mas era uma força policial, era uma força do Estado que estava presente ali. Max Weber é um sociólogo, né? Porém, também é considerado, tem algumas coisas filosóficas, né? Mas ele diria que há três tipos puros de dominação considerados legítimos, que é o racional legal, cálculo e escolhas racionais. Ou seja, o racional legal é aquele que eu escolho porque existe uma lei, né? E eu vou seguir as orientações dessa lei. O tradicional, que é sustentado pelos costumes e tradições, no caso, a família, eu creio e espero que sim, que vocês obedeçam os pais de vocês, mesmo aí com seus 16, 17 anos, devem obedecer sim. Nenhum pai, nenhuma mãe quer o pior para seu filho. Quando ele diz que não deve fazer algo, um ou outro diz, é porque eles sabem que vocês correm o risco de entrarem numa fria se fizerem. Né? E às vezes até eu vejo muito aquela questão, principalmente na idade de vocês, aquela questão de dizer, meu pai, minha mãe não confia em mim. Não é uma questão de confiança. Até porque o pai e a mãe confiam no filho ou na filha. Eles não confiam no mundo que está lá fora, onde o seu filho ou a sua filha vai se meter, vai se enfiar, como diz a história, usando a nossa linguagem. Então, muitas vezes, eles, por exemplo, não deixam vocês ir, não é propriamente impede, alguns impedem mesmo, e acho belíssimo quem não vai. Né? Ou aconselham vocês para não ir para determinados locais ou determinados movimentos, porque sabe que pode acontecer algo de errado e vocês pagarem um preço alto com isso, muitas vezes até com a vida. Né? Então, isso daí é a questão do tradicional, do que é sustentado pelos costumes, pela família, né? E tem aquele que é carismático. Esse carismático, eu diria muito que acontece pela questão de líderes, né? Líderes de movimentos religiosos, líderes de movimentos sociais, líderes de movimentos sindicais, né? Mas vamos ver assim, por exemplo, nas nossas comunidades, no município de Solonópolis, tem várias comunidades que têm associações comunitárias. Então, todas essas associações têm um presidente, têm um vice-presidente. Então, geralmente é uma pessoa que tem uma certa liderança. É uma pessoa que, de certa forma, se destaca. Então, essas pessoas elas são escolhidas para poder representar a comunidade. Né? Então, é uma dominação. Não é uma dominação negativa, é uma dominação positiva. Mas acontece. Depois a questão, né, vamos ver um pouquinho aqui a questão política. Na Grécia Antiga, a política referia-se às decisões sobre a vida na polis, ou seja, na cidade-estado, onde aqueles considerados cidadãos deveriam participar. Erivaldo, tem gente pedindo Atualmente, a pra entrar. política. Ok. Obrigado.
voltando, né? Na Grécia Antiga, a política, ela referia-se às decisões sobre a vida na polis, ou seja, na cidade-estado, onde aqueles considerados cidadãos, né, deveriam participar. Atualmente, a política serve para resolver os problemas na esfera pública, né? Se a gente for ver, por exemplo, não vamos para longe, não, vamos aqui para Solonópolis. Semana passada, e eu acredito que ela deve estar fazendo isso novamente, talvez nessa semana, ou até só ajustando, a prefeita também colocava um decreto, né, que no município, dizendo como o município ia funcionar durante o período de carnaval, como deveria ser o funcionamento. Então, isso, né, é o poder político agindo na esfera pública, né? Porque, de certa forma, o decreto que ela baixou precisava de ser seguido por todos os cidadãos, ou seja, pelo público em geral. Ela foi dizer o que era que podia funcionar, até que horas podia funcionar, como deveria funcionar. Então, isso é o poder exercido na esfera política, propriamente dito. Max Weber ainda, né, inclusive, ele define que o Estado se define pelo monopólio da violência legítima, exercida através da polícia e das Forças Armadas. Né? A violência legítima, vocês podem até dizer, mas, professor, existe violência legítima? É muito estranho, muito esquisito, mas a violência legítima é quando, por exemplo, eu colocava para vocês o caso ontem na Beira-Mar. Então, se aquelas pessoas que estavam lá não atendessem à solicitação das autoridades policiais que estavam ali, então a polícia podia entrar com a repressão, com a represália. Então, isso significa falar em violência legítima, porque a polícia tem, pela Constituição, a obrigação de manter a ordem pública. Né? E segundo o decreto do governador, a ordem pública hoje ela acontece 5 horas da tarde, as pessoas indo para as suas casas, fechando bares e locais que possam ter aglomeração, e 10 horas da noite, cada um ficando na sua casa. Né? Então, isso daí é ordem pública. Né? O Norberto Bobbio, né, ele diz que o Estado se define como organização social complexa, marcada pela centralização do poder, fundamentada na territorialidade da obrigação política e da progressiva impessoalidade do comando político. Né? Instituições neutras que promovem o bem comum e media conflitos, né? Guarda que garante direitos naturais, tais como a vida e liberdade, instrumento de dominação de uma classe pela outra. Né? E aí vem aqui as formas de governo, né? O governo, ele administra o Estado, formas de governo, maneira como se dá a relação entre governantes e governados, né? E aí vem o modelo aristotélico, né? Que é a monarquia que é governada por um só, a aristocracia que é governada por poucos e a democracia que é governada por muitos. Nós sabemos que hoje no Brasil constitucionalmente nós vivemos uma democracia, embora em alguns momentos essa democracia tenha passado por alguns questionamentos sérios devido a determinadas atitudes tomadas. Né? Vou aqui
ver só aqui rapidinho esse modelo maquiavélico para que eu possa passar uma atividadezinha para vocês, tá bom? Vamos ver aqui a questão, o modelo maquiavélico, né, que é principado, que é o poder hereditário, ou seja, poder que passa de pai para filhos, e a república, que é o governo eleito pelos cidadãos, né? Só um momentinho aí, que eu vou já passar uma atividade aqui para vocês. Juliana já colocou o link da aula. Certo, mas eu vou falar aí, tá bom? Tá bom. Bom, gente, então, o que eu queria que vocês fizessem? Respondessem essas questõezinhas que são muito básicas, né? Vocês vão responder com as palavras de vocês mesmos, e aí vocês me mandam pelo privado, tá bom? O que é o poder para você, né? Como você vê a questão do exercício do poder hoje, né? E quais são os benefícios que o ser humano tem através do exercício do poder? Como é o poder? Aliás, o que é o poder? Como o poder, né, se exerce hoje? E quais são os benefícios que o cidadão tem hoje através do poder? Tá bom? Então, vocês respondem a essas 3 perguntinhas e me mandam. Erivaldo, Oi? você pode repetir tudo de novo? É porque o meu travou. Erivaldo, você vai colocar lá no grupo? Mais tarde eu vou colocar a aula e aí vocês podem novamente assistir. As Tá bom? questões, você vai colocar no grupo? Posso colocar. Pronto. Viu? Posso colocar as questões no... Ok? Então, gente, era mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês, né? Agradecer a presença de vocês, pedir para que vocês, esse conteúdo que eu estou passando para vocês, é um conteúdo que está relacionado ao que nós vamos ver no primeiro estudo de sociologia, no livro, mas ele não está diretamente com essas palavras lá no livro, né? É apenas uma maneira de introdução do conteúdo que vocês vão ver no período, nesse primeiro período. E aí a gente decidiu que essa semana e a próxima semana a gente ia trabalhar essa introdução, tá bom? Então, um grande abraço a todos, tudo de bom e um excelente final de semana para vocês. Muito obrigado e obrigado mais uma vez aos que se prontificaram a fazer as relações dos colegas que estão presentes para poder me mandar. Valeu, um abraço a todos. Tchau.